7 exposições preciosas sobre a morte de Jesus. A morte vicária, substitutiva. Aprendemos do Senhor, destacando a doutrina da pessoa de Cristo na sua morte. De manhã, celebramos ao Senhor com cânticos, com hinos, com a mensagem, a ressurreição de Cristo. Então, observem a lógica. Na sexta-feira nós tratamos da morte. Hoje de manhã nós tratamos da ressurreição. Eu gostaria de fechar este ciclo de mensagens e temas da Páscoa, falando de uma grande verdade essencial da fé cristã, que é a volta de Jesus. Se falamos da morte, falamos da ressurreição, e ele subiu aos céus, mas ele voltará. Então eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos abordar nesta noite uma meditação em cima sobre a doutrina bíblica da segunda vinda de Jesus. O nosso tema será: como será a volta de Cristo? Como será a volta de Cristo? Ele veio, esteve entre nós, morreu pelos nossos pecados, mas ressurgiu ao terceiro dia e subiu aos céus, testemunhado pelos seus discípulos, onde ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E a sua promessa é que ele voltará. É sobre esse tema que vamos abordar esta noite. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 até o 18. É um dos textos que eu pretendo trabalhar com a igreja nesta noite. A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, ou reunidos com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vocês observaram que no versículo 14 em diante ele associa a promessa da morte, da ressurreição e da vinda? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Que Deus nos abençoe com esta meditação, que Ele fale ao seu coração. Vamos orar? Pedir ao meu irmão Rogério, Sestari, por favor, nos conduza uma palavra de oração para Deus nos abençoar, iluminar nosso coração e falar conosco nessa noite. Oremos. Senhor Deus, Santo e Eterno Pai, nosso coração, ó Pai, se alegra, Senhor, por celebrarmos,
Amém, Senhor Jesus. Deus, a ressurreição, ó Pai, que nos traz vida, Senhor. Ressurreição, ó Pai, que, ó Pai, transformou, ó Pai, a nossa vida, Senhor. Amém, Jesus. Porque, ó Pai, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está vivo, Senhor, ao lado de Deus, ó Pai, a interceder por nós, Senhor. Ó Deus, essa é a razão do nosso culto, Senhor. Amém, Essa Senhor. é a razão, ó Pai, dos nossos louvores, da nossa adoração, ó Pai. Amém. E agora, Senhor, que iremos aprender a Tua palavra, Senhor. Nós rogamos, ó Pai, a Tua misericórdia, ó Pai, sobre as nossas vidas. Para Amém, que o Senhor Jesus. nos ilumine, ó Pai, com o Seu Santo Espírito, ó Deus, para que possamos, ó Pai, aprender, ó Pai, e guardar a Tua palavra. Amém, Senhor. Senhor. Que tenhamos a Tua palavra viva em nosso coração, ó Pai, para que possamos meditar nela, Senhor, dia e noite, ó Pai, para que possamos transmitir, falar da Tua palavra, Senhor, Amém, em nome de Jesus. Jesus. Amém. Usa, ó Pai, o reverendo Francisco, ó Pai, como instrumento do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que ele possa, Senhor, falar somente do Senhor como ele tem feito, ó Pai. Amém, E Jesus. que a Tem Tua misericórdia. palavra, ó Pai, uma palavra de vida, Senhor, habite, Senhor, e transforme os nossos corações, ó Pai. Amém. Louvado e bendito seja o Senhor, ó Pai, nós somos gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Trazer à memória da igreja as verdades bíblicas acerca da volta de Jesus. Uma das doutrinas mais importantes da fé cristã. A essência da fé cristã está relacionada ao Senhor, nosso Salvador. Sua morte, sua ressurreição, seu reinado e sua volta gloriosa. Eu quero, de uma forma muito humilde e objetiva, tratar com os irmãos desta doutrina, como será a volta de Cristo em 4 pontos. Como será a volta de Cristo, o que ocorrerá na volta de Cristo, quando será a volta de Cristo e como se preparar para a volta de Cristo. Então, verdades assim, diretas da palavra do Senhor, que isso traga conforto ao seu coração. Vivemos, às vezes, muito distraídos na vida espiritual, distraídos com coisas que são supérfluas, que são, muitas vezes, secundárias. Precisamos reafirmar nossa fé naquele que é a razão da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé, da nossa esperança, da nossa confiança, para seguirmos a nossa vida cristã em santidade, em integridade, em retidão, em fidelidade ao Senhor. Então, primeiramente, eu quero trabalhar esse tema. Como será a volta de Cristo? O que a Bíblia nos ensina sobre esta volta? Esse texto de Tessalonicenses é muito interessante, porque havia dentro da igreja em Tessalônica um desconforto. Paulo havia pregado, Paulo esteve ali entre eles, foi quem iniciou aquela igreja, e deixou bem claro a verdade da volta de Jesus, da segunda vinda. Então, esta verdade aqueceu o coração daquela igreja, de que Jesus provavelmente voltaria naquele tempo, naquela geração. Aqueceu a alma, a fé, a esperança deles. Mas o tempo foi passando, vieram perseguições sobre a igreja, tribulações, e alguns irmãos nesse período vieram a falecer. Então havia dentro da comunidade em Tessalônica alguns questionamentos. Mas Paulo não ensinou que Jesus está voltando? E agora? Estão morrendo irmãos. O que acontecerá? Por isso a razão desse texto. Paulo está acalmando o coração deles com esta verdade gloriosa. Calma, irmãos. Estamos perdendo irmãos, alguns estão partindo, mas eles estão com o Senhor. E o que ele está dizendo é o seguinte: assim como Jesus morreu e ressuscitou, Jesus voltará e trará com eles aqueles que partiram, aqueles que estão com o Senhor. Então, que coisa preciosa esta verdade. Como será a volta de Cristo? Por favor, irmãos, a primeira expressão está lá em Mateus 24, 27. Vamos lá, Mateus 24, 27. A volta de Jesus Cristo, ela será repentina, repentina. A volta de Cristo será inesperada. Mateus 24, versículo 27, por favor, abram suas Bíblias.
Mateus 24, 27. A volta de Cristo será repentina. Olha, a Bíblia usa muitas figuras. Vou usar apenas um versículo. Isso está em vários versículos, várias passagens, mas apenas este. Vamos ler juntos? Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Será inesperada, repentina, imediata. Um acontecimento que irá surpreender a muitos. Por isso precisamos vigiar o tempo todo e aguardar o tempo todo a vinda do Senhor. Você pensa que a humanidade, como a humanidade está caminhando, está preocupada com a vinda de Jesus? O ser humano, planejando, fazendo, construindo, achando que está progredindo e evoluindo, está, de alguma maneira, preocupado com a vinda de Jesus. Mas vou fazer outra pergunta. Mas, e nós, cristãos, pela maneira como vivemos, como conduzimos a nossa vida cristã, o nosso testemunho, estamos vivendo como quem aguarda Jesus voltar? É para pensarmos. Não respondam. É para pensarmos como estamos vivendo. Ela será repentina. Segunda verdade sobre a volta de Jesus. Como será, pastor? Será pessoal. 1 Tessalonicenses 4,16, nós lemos assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Olha que interessante. São detalhes, é um texto tão claro, tão abençoado, que é claro, não deixa dúvida. É o Senhor mesmo, o Senhor Jesus, que subiu de uma forma gloriosa e a sua ascensão foi vista, testemunhada pelos seus discípulos. Ele, ressurreto, deixou os discípulos e subiu diretamente aos céus. E diz o texto, esse mesmo Jesus, aquele que subiu, também descerá. Não é uma visão, não é uma alucinação coletiva, não é um anjo, não será um anjo, será Ele mesmo Jesus, o Senhor da glória. Será Ele mesmo Jesus, o Filho de Deus, encarnado. Será Ele mesmo o Rei eterno, Criador dos céus e da terra. Ele voltará, amados irmãos, pessoalmente. Diz o texto lá em Apocalipse, todo olho o verá. Verá Ele, Jesus. Que coisa tremenda. Isso não é apenas uma doutrina, é uma ideia, é uma realidade, é uma grande e maravilhosa verdade. Gloriosa para os crentes, terrível para os injustos. 2 pontos. A volta de Jesus será repentina e será pessoal, será visível. A todo olho verá. A terceira verdade sobre como será a volta de Cristo é que ela será gloriosa. Mateus 24, versículo 30, por favor, Mateus 24, 30. Mateus 24, 30. Mateus 24, 30. Olha que texto maravilhoso, gente. Vamos ler juntos? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. É uma volta gloriosa, majestosa. É a consumação, é a vitória final. Como a gente ouve alguns comentários de pessoas, assim, muito simples, na ignorância. Não, a humanidade está tão difícil, né? Se Jesus voltasse agora, ia fazer a mesma coisa com ele. O povo é tão ruim, né? Que se Jesus aparecesse aqui, ia fazer a mesma coisa. Meu irmão está enganado. Completamente enganado. Ele não voltará como veio, como um servo, para morrer pelos nossos pecados. Não, ele voltará como rei. Ele voltará como Senhor, Ele voltará como juiz,
Ele voltará tremendo, gloriosamente, triunfantemente. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que a igreja aguarda, é assim que a igreja canta, é assim que a igreja ora, é assim que a igreja espera, é assim que a igreja adora ao Senhor Jesus. Gloriosamente. Que bênção, amados. Será o acontecimento mais extraordinário e glorioso. Cristo voltará como glorioso conquistador, o juiz de todos e tudo, o redentor de toda a criação, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Segunda verdade para trabalharmos a doutrina da volta de Cristo. Viu? Eu disse como será: pessoal, repentina e gloriosa. Guardaram? Pessoal, repentina e gloriosa. De novo, pessoal, repentina e gloriosa. Muito bem, vocês vão dormir essa noite pensando nisso. Segundo lugar, que eventos ocorrerão quando Jesus voltar? A Bíblia ensina muito sobre isso. Que a volta de Cristo trará consigo vários grandes e tremendos eventos para a humanidade e para o universo. Tá bom? Então eu quero falar de alguns deles. O primeiro dele se encontra lá em 2 Pedro, capítulo 2, 3, versículo 10 a 12. Por favor, abram lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, 10 a 12. Acharam? Podemos ler? Vamos ler juntos, irmãos? Do 10 ao 12. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão que atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Mas vamos ler o 13 também, não é? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Jesus voltará gloriosamente como juiz e transformador, restaurador da criação. A terra será abalada, os céus passarão com estrepitoso estrondo, a criação será restaurada, totalmente transformada pelo poder do Senhor. Assim como o planeta, o universo, serão tratados e trabalhados por Deus, transformados por Deus. Às vezes nós esquecemos disso. Assistimos vários filmes que falam do fim do mundo, com várias possibilidades. Eu já assisti tantos, que já perdi a conta. Um asteroide que vem, né, de certo lugar, aí já assisti, bacana, muito legal. Fico torcendo lá pelos heróis, né? Aí vem um asteroide, vai alcançar a Terra, porque é a ideia do cinema, mostrar mais ou menos, de uma forma, o Hollywood trabalha muito bem isso, eu acho fantástico essas produções, né? E a gente sabe que não vai ser nada disso, né? Mas eu acho assim, como o ser humano é criativo, né, imaginar o fim do mundo. Não é verdade? Eu já assisti vários filmes desses, né? Mas nada se compara, nada. E esses filmes são muito interessantes, muito criativos. Eu fico imaginando assim, a capacidade de produção. Eu falei, meu Deus, vai ser ou um asteroide, ou de um jeito, ou de outro. Mas sabe o que diz a palavra? Que o Criador, o próprio Criador, voltará. Porque Jesus foi quem criou.
Ele volta, o próprio Criador voltará. E o próprio Criador vai colocar sua mão sobre a criação afetada pelo pecado. E vai mudar tudo isso. Você está esperando aí uma guerra nuclear que vai acabar com isso? Pode tirar o cavalinho da chuva. Tá? Esses profetas aí, né? Pessoal, guerra nuclear. Pode esquecer. Jesus voltará. Essa é a grande verdade. Jesus voltará. O fim da história e a consumação do século é definido pelo Deus mesmo, o Deus Criador, e será do jeito que Ele planejou, e acontecerá. E para a gente ficar assustado mesmo, porque vai acontecer como Ele está dizendo que vai acontecer, porque Ele é o Senhor, e a volta trará isso. É lógico que é assustador e é terrível para quem não tem Jesus no coração, para quem não tem esperança, para quem não confia na graça de Deus, mas para quem é do Senhor, sabe que isso vai acontecer, tem certeza disso, e na verdade, como diz o texto de Pedro, né, espera e apressa o dia da vinda do dia de Deus, porque tem esperança. Senhor, as coisas vão acabar mesmo. Por isso, tolo é aquele homem e mulher que põe o seu coração aqui, como se o fim da existência fosse aqui. Aí gasta a sua vida, trabalha, vira à noite, e não sei o quê, e vai ganhando, vai conquistando, vai adquirindo, vai fazendo, vai evoluindo, vai progredindo, na sua carreira, nos seus bens, como se a vida finalizasse aqui. Meu Deus! Que infelicidade para o homem achar isso. Lógico que nós trabalhamos, nos esforçamos, sobrevivemos, conquistamos, progredimos, mas não colocamos o nosso coração no vil metal. Não colocamos o nosso coração aqui, porque nós sabemos que o nosso coração pertence a Deus. Há um tesouro maior em nossa alma, e esse tesouro é o Senhor, e é um lugar maior, muitas vezes melhor, de uma forma inimaginável, infinitamente melhor do que tudo que eu posso imaginar aqui na terra. É o que Deus tem preparado para mim, e todos aqueles que nele amam e confiam nele. Que esperança gloriosa, esses céus como estão, essa terra será abalada. Mas uma segunda verdade, um fato que ocorrerá na volta de Cristo. João 5, 28 e 29. É a mesma verdade que está na carta aos Tessalonicenses. João 5, 28 e 29, por favor. João 5, 28 e 29. Vamos ler juntos? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Seja simultaneamente à volta de Cristo, os céus serão abalados e haverá a ressurreição geral. Os mortos serão ressuscitados. Aqueles que estão com o Senhor serão ressuscitados. Terão um corpo espiritual novo, transformado e glorificado. E estarão para sempre com o Senhor. Os ímpios também ressuscitarão para o julgamento eterno. Isso é importante. Haverá uma ressurreição geral. O texto fala. Os justos para a ressurreição da vida. E os ímpios que praticaram o mal, que rejeitaram o Evangelho, para a ressurreição do juízo. Juízo final, lago de fogo e enxofre, juízo eterno. A volta de Jesus trará consigo os que partiram, nós seremos transformados, nos encontraremos com eles e estaremos para sempre com o Senhor. Que esperança! Que esperança! Você perdeu alguém
e alguém foi na sepultura, ele está no Senhor. Perdemos pessoas queridas, temos muita saudade, bate o nosso coração. Quem perdeu pessoas queridas sabe o que é chegar em casa e lembrar naquele detalhe, naquele canto, naquela mesa, naquela cadeira, aquela pessoa amada. Mas saiba, e nós sabemos como crentes, esse tempo de separação é breve. Estaremos com o Senhor. Nós estaremos com o Senhor. Ou nós partindo e estarmos já com Ele, encontrando aqueles que partiram, ou quando Jesus voltar, estaremos todos com o Senhor. Amém? Todos com o Senhor. Você tem essa certeza? Quando você vai num funeral, você tem essa certeza? Você vai com essa segurança? Quando recebe a notícia assim nesse sentido, você tem essa certeza? Você tem essa paz no coração? A segurança que o crente tem de que haverá ressurreição com a volta de Jesus. E todos estaremos com o Senhor. Quem já estiver, serão ressuscitados. Se estivermos vivos, pode acontecer, glória a Deus, pode ser hoje. Seremos transformados e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, essa segunda coisa importante que vai acontecer na volta de Jesus. Meus irmãos, é pouca coisa. É pouca coisa. A volta de Jesus significa coisas tremendas. A criação abalada, a ressurreição geral. Mas há um outro fato importantíssimo que ocorrerá com a volta de Cristo. Mateus 16, por favor, Mateus 16, versículo 27. Olha o que vai acontecer quando Jesus voltar. Mateus 16, versículo 27. Mateus 16, versículo 27. Vamos ler juntos? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então isso é juízo, isso é julgamento. Com a volta de Jesus haverá o juízo final. Pastor, é isso mesmo? Sim, meu irmão, é isso mesmo. Abra lá em Atos, capítulo 17, por favor, Atos 17. Então, virá o Senhor com seus anjos e retribuirá a cada um segundo as suas obras. Aí eu pergunto, jovem amado, querido irmão, você está preparado para comparecer perante o Senhor? Atos 17, versículo 30. Vamos lá, vamos ver o que diz o apóstolo Paulo, quando estava em Atenas. Atos 17, 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Por quê? Porquanto estabeleceu o quê? Um dia em que há de julgar o mundo, todo mundo, todas as pessoas, com justiça. Deus estabeleceu isso, um dia. É a volta do Senhor, é o dia do Senhor. Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem será o juiz nesse tribunal final? Jesus, isso mesmo. Muito bem, meu irmão. Abra ainda em Mateus capítulo 25, para você ficar bem claro essa ideia. Jesus voltará, pessoal, repentino e gloriosamente, abalará os céus, ressuscitará os mortos e vai estabelecer um julgamento. Mateus 25, 31. Olha que interessante esse texto tão precioso. Mateus 25, 31.
quando vier o Filho do Homem na sua majestade, é isso mesmo? E todos os anjos com ele, então se assentará aonde? E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à... Então, fará o quê? Dirá o rei aos que tiverem à sua direita. O que ele vai dizer? Entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas no versículo 41, olha só o que vai acontecer. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua... E o que ele diz? Malditos. Para quê? Para quê? Pode falar alto, tenha medo não, meu irmão. Tem medo de falar de inferno, não. Falar de... né? Tenha medo. Fogo eterno, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ai, olha o versículo 46 e diz mais, todo o texto, depois você lê em casa, o 46. E irão estes, para quê? Porém os justos? Tremendo. Oportunamente eu vou pregar só sobre o juízo final. Não vou me deter muito aqui, apenas para relacionar com a volta de Cristo. Criação abalada, ressurreição geral, juízo final e gloriosamente, olha o que vai acontecer com a volta de Jesus. E já vamos isso lá em Pedro, vamos em Apocalipse. Por favor, abra o Apocalipse, capítulo 21. Todos esses eventos são simultâneos. Ocorrerão por ocasião da volta de Cristo. Não é um, depois o outro, não. Cristo voltará em poder, majestade e glória para resgatar a sua igreja, para abalar os céus, criar um novo céu e nova terra e julgar todos os homens. Apocalipse 21, versículos 1 a 3, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noivo, adornada para o seu esposo. É a igreja, tá? É a igreja. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão eternamente, para sempre, o quê? Povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Aí você vai encontrar no capítulo 21 a gloriosa revelação do novo céu, nova terra, nova Jerusalém, que é a consumação dos planos eternos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, o que Deus tem preparado para mim e para você é maravilhoso demais. O que Deus tem reservado para o seu povo é glorioso, é tremendo, é poderoso, é magnífico, é indescritível. Por isso, ser crente é uma bênção de Deus. Ser um crente maduro e consciente é uma vivência de maturidade, de adoração, de celebração, de alegria no Senhor. Apesar das lutas, das adversidades, das tribulações, o crente tem essa noção dessas verdades. Ele vive pela fé. Ele sabe que nós não temos uma pátria aqui, da qual nós vamos ficar para sempre naquela sepultura, naquela caixinha, naquele buraco. Não, ele sabe disso. Ele sabe que o que Deus tem preparado para nós é transcendente, é extraordinário, é maravilhoso, é glorioso. Então ele tem força, ele tem ânimo, ele tem coragem, ele tem vigor, ele tem vida, ele tem entusiasmo para servir ao Senhor, para amar ao Senhor, porque ele sabe que vai acontecer. Aí a terceira pergunta é: pastor, quando será a volta de Cristo? A Bíblia chama a volta de Cristo, usa alguns termos para o dia da volta, como o último dia, como o dia do Senhor, como o fim, como a consumação do século. São 4 expressões que você encontra no Novo Testamento: dia do Senhor, último dia, fim, consumação.
E se você fizer uma leitura assim, cuidadosa do Novo Testamento, você vai encontrar nos ensinos de Jesus, principalmente em Mateus, muitas referências escatológicas, preciosas, sobre o fim dos tempos, sobre a consumação. Ninguém falou mais do fim dos tempos do que o próprio Senhor Jesus. Você já percebeu isso na leitura dos Evangelhos? Ninguém falou mais. Ninguém falou mais do juízo, ninguém falou mais do inferno, ninguém falou mais da vida eterna do que o próprio Senhor Jesus. Então, quando você fizer a leitura dos Evangelhos, meu irmão, eu te peço, por favor, não leiam os Evangelhos de uma forma superficial e rasa. Leia com cuidado, nas entrelinhas. Ali é fala, é o próprio Jesus falando. Não fique perdido, o que ele vai falar ao meu coração hoje, o que Deus sabe o que eu estou precisando ouvir hoje. Não, vá para aprender, para se aprofundar, para entender, para fortalecer a sua esperança na palavra de Deus. E ninguém mais falou da consumação, do fim do mundo, do dia da sua volta, do que ele mesmo falou. Como eu falei hoje de manhã, quando ele repreendeu os discípulos estavam lá, numa casa, lá no interior de Jerusalém, escondidos, amedrontados, assustados, mas ele havia falado tanta coisa para eles, e que aquilo ia acontecer. Os evangelhos estão repletos de ensinamentos preciosos para tirar-nos de uma visão da vida cristã tão pequena, tão egoísta. A gente pensa às vezes que o universo trabalha em nosso favor. O mundo tem que trabalhar, que Deus trabalhe em meu favor. Né? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer de mim? Eu não estou entendendo ainda. O que Deus quer de mim? Como se as promessas é para mim. É o contrário, quando eu encontrei Jesus, eu morri para mim mesmo. Porque encontrei o sentido da minha vida nele. A vontade clara para mim é quando eu me entrego a Ele, quando eu sirvo a Ele, quando eu obedeço a Ele, quando eu glorifico a Ele, quando eu faço a vontade dEle. Eu me alegro nele, eu me deleito nele, eu espero nele. Minha realização é Ele, é o Senhor da minha vida, não o que Ele faz para mim, porque Ele já fez isso. Ele já fez na cruz do Calvário, quando Ele me tirou pelo lamaçal do pecado e da ira eterna, me trouxe a vida. Ele me deu vida e vida eterna. Vida eterna, não é como você vê na televisão, venha na quinta-feira que vai ter prosperidade, é o culto da prosperidade, é o culto da libertação, é o culto não sei do quê. Não é isso não, isso aí é mentira, é falsa promessa, é falso profeta. Vida eterna é o que Ele fez na cruz do Calvário por mim e por você, levou o meu pecado, a tua iniquidade, e morreu lá na cruz por mim, e me perdoou, e me resgatou, e me deu vida eterna. Todas as bênçãos celestiais, espirituais, nos foram dadas na pessoa do Senhor Jesus. Por isso que agora eu sou filho de Deus na terra, herdeiro de Deus, co-herdeiros com Cristo, e vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Que bênção. Por favor, abram aí em João capítulo 6, versículo 39 e 40. Vou ler só 2 versículos aqui. Quando será a volta de Cristo? João 6, 39 e 40. Vou pedir que um irmão leia, por favor. Amém. A vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei quando? No último dia. Um outro texto muito importante é Mateus 24, 14. Por favor, abra aí, Mateus 24, 14.
Mateus 24, 14. Outro irmão, leia, por favor. Será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quem é que decretou o fim do mundo? Deus. Não é a história da humanidade, é cíclica ou é linear, é os homens que estão fazendo, as nações, as guerras, nada disso. Deus já sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer, e Deus já determinou a sua vinda. Então virá o fim. Não é o homem quem decide, já está decidido já. Está claro assim a consumação. É outro texto, Mateus 13, por favor, 49, 50. Então virá o fim. Quando virá o fim? O último dia, tá bom, gente? É o último dia, é a volta do Senhor, na volta do Senhor. Outro termo muito usado por Jesus é consumação do século. Mateus 13, 49, 50. Alguém leia, por favor. Isso aí vai acontecer quando, Carlinhos? Consumação, que é o último dia, que é o fim. Última pergunta: como devemos nos preparar para a volta de Cristo? Nós devemos aguardar a vinda de Jesus sendo crentes autênticos e verdadeiros, vivendo uma vida que não seja de aparência, uma vida hipócrita, uma vida farisaica, uma vida mentirosa. Quem que a gente pensa que vai enganar? Ele quer que vivamos o hoje, aguardando o futuro com a expectativa de sua volta. Isso implica, irmãos, uma vida de vigilância, uma vida de santidade, uma vida de esperança. Mateus 24, 42, ele diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiar é tomar conta do nosso coração. Vigiar é ter uma vida de santidade. Vigiar nossos pensamentos para que não sejamos tomados por pensamentos mundanos. Vigiar nossos sentimentos para que não sejam tomados por sentimentos mundanos. Vigiar o nosso coração para que não deseje aquilo que desagrada a Deus. Nós temos que vigiar a nossa vida. Está em você vigiar. O vigiar é para nós. A promessa de que Ele vem é dele, mas o vigiar está em nós. É uma vida de oração, é uma vida de consagração, é lutar contra o pecado, é lutar contra a tentação, é vigiar, é se afastar das coisas que desagradam a Deus, é abandonar vícios que desagradam a Deus, é abandonar, é deixar o pecado, é não ser conivente com o erro, não ser conivente com o pecado, não dar mão ao pecado. Isso é vigiar, envolve vigilância. Cuidar com os nossos olhos, para que os nossos olhos não fiquem cobiçando coisas que não agradam a Deus. E é muito fácil isso, porque o mundo nos atrai. O vislumbre de uma vida gloriosa, gostosa, legal, o mundo atrai mesmo. Nós temos que vigiar nossos olhos para vislumbrar a criação de Deus, a glória de Deus, as coisas de Deus, as coisas puras, as coisas santas. Nós somos tentados todos os dias, de tantas formas. Eu sou, você também o é. Temos que vigiar. O Senhor espera isso de nós. Por favor, 2 últimos versículos para finalizar. 2 Pedro 3,14. Como devemos nos preparar para a volta de Cristo? Vigiando. E uma vida de santidade. 2 Pedro 3,14. Nós já vimos esse texto, vamos ler novamente. Segunda carta de Pedro 3,14. Diz assim: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele, de que maneira? Em paz, sem mácula. Olha só. Empenhai-vos por ser achados por Ele em paz, sem mágoa no coração, sem rancor, sem ressentimento, as coisas resolvidas, sem pendências na nossa vida.
pendências emocionais, relacionamentos familiares que estão travados, aquele perdão que não sai, está difícil, tem questões sérias sendo trabalhadas, é ter paz, sermos com Ele em paz. Você está em paz? Está em paz com todo mundo? Está em paz com a sua família? Está em paz consigo mesmo? Tem gente que não está em paz nem consigo mesmo, porque não consegue nem se perdoar. Aí eu digo a você, amado, não sei o que está acontecendo. Abra o teu coração e conte para Deus o que está acontecendo. Você está lutando, está sofrendo, não está conseguindo, não está em paz. Peça ajuda de Deus. Senhor, me ajuda nas minhas lutas, meus conflitos. A carne tem sido forte. Paulo, lá na sua carta aos Romanos, fala: o Espírito luta contra a carne. A carne tem sido forte. Pastor, ora a Deus, fala com Deus, confessa a Deus, confessa. O pecado em nossa vida é como uma doença ruim, que vai corroendo o osso, vai corroendo a carne, vai corroendo o músculo, vai corroendo tudo. O pecado em nossa vida é como um câncer, vai destruindo por dentro. Então nós temos que lidar, enfrentar. E como é que nós enfrentamos? É falando com Deus: Senhor, perdoa meu pecado. Eu não consigo ter paz na minha alma, paz no meu coração, porque eu estou errado. Não sei o que fazer, Senhor. Então chore de Deus, meu irmão. Se arrependa, reconheça seu erro. Reconheça, peça ajuda de Deus, clame a misericórdia do Senhor na tua vida, clame. Lidar com o pecado não é coisa simples assim, uma fala, uma conversa, um bate-papo. Pecado escraviza, pecado destrói, pecado mata, meu irmão. Não brigue com o pecado. Não brigue com o pecado. Resolva isso. Jesus está voltando. Acerte sua vida com o Senhor. Fala com Ele. É porque Ele fala: temos achados com Ele em paz. É isso. Nessa um estado de espírito bom. Né? Eu estou bem. Né? Eu estou me sentindo bem hoje. Ninguém tem que vir na igreja para estar se sentindo bem. Às vezes a ação do Espírito Santo é para mover o nosso coração. Ele sentiu o peso do pecado muitas vezes. Sentir a tristeza de Deus, para nos levar ao arrependimento. Muitas vezes. Mas numa sociedade que a gente está, né? Que até a vida religiosa e cristã é para, né, agradar as pessoas e saírem bem. Nossa, fui na igreja hoje, foi tão gostoso. Tão gostoso, nunca me senti tão bem. Miserável. Você acertou sua vida com Deus, confessou seu pecado, uma vida santa com o Senhor, aí sim você pode falar: nossa, eu estou muito bem, porque não é emocional, é real, e é espiritual, é você sair em paz. Que bênção, como Deus fala ao meu coração. Ele sabia o que eu estava sentindo, Ele tocou na minha alma, e eu senti a presença do Senhor. Ele me transformou, Ele me libertou da dor, da tristeza. O Senhor me perdoou. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos irmãos carregam mesmo, Rogério, sentimentos de culpa, aquela culpa, né, contínua, mas não trata, não resolve, não confessa, não fala com Deus. Meu Deus, que possamos ter essa paz, sem mácula. Olha como está relacionado uma coisa com outra. Em paz, por causa do pecado tratado, sem mácula, ou seja, puro, irrepreensível, porque é assim que o Senhor espera de mim e de você. Eu sou perfeito? Eu não sou perfeito. Eu sou santo? Não sou. Sou santificado em Cristo, remido pelo sangue de Cristo. Não sou perfeito. Por isso que eu oro todo dia e choro dentro do Senhor. Tenho misericórdia, Senhor, perdoa os meus pecados. Muitas vezes eu levanto de manhã, ao levantar, a primeira oração, né, Senhor, abençoa a Vera, abençoa a mim. Eu oro para ela também assim, todo dia. Mas antes disso eu falo: Senhor, perdoa meus pecados, Senhor, tem misericórdia. Abençoa nesse dia, Senhor, mas limpa meu coração daquilo que desagrada ao Senhor. Nos preparar para a volta de Cristo.
Amados, como será a volta de Cristo? Pessoal, repentina, gloriosa e triunfante. O que ocorrerá? A criação será abalada, haverá ressurreição geral, haverá o juízo final e um novo céu e uma nova terra será estabelecido. Quando será? No último dia, no dia do Senhor, no dia de Cristo, na consumação do século. Como se preparar? Uma vida de vigilância, oração, santidade, confiança e esperança. Que Deus nos abençoe com este texto, com essa meditação, com esta mensagem. Oremos ao Senhor, curvemos as nossas frontes. Vou pedir à minha irmã Nilceia que nos conduza a palavra de oração, Senhor.